gostaria de agradecer a todos pela presença aqui nesse dia de hoje. Terceira noite da nossa série. Terceira noite. Vocês perseveraram, segunda e terça, de noite. Não ficou naquela, é só no domingo, eu vou no domingo. Porque domingo já é hora do culto mesmo, não. Não, eu vou na segunda, eu vou na terça, eu quero mais, eu quero aprender, eu quero ouvir da palavra do Senhor. E eu sei que às vezes as pessoas ficam, quando a gente se aprofunda na palavra de Deus e nos ensinamentos do Senhor, tem coisas que não são conforme o nosso entendimento humano. Muitas coisas, aliás. Porque o entendimento que vem dos céus é puro, é divino, é diferente daquele que a gente aprende aqui no dia a dia, né? No mundo. É outra coisa, e muitas vezes contraria desejos e vontades nossas, e a pessoa fica ali, mas eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo errado. Então eu gostaria, antes da gente começar os louvores, que você abrisse a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 31, versículo 35. Jó 31, versículo 35. A gente vai ler só o versículo 35 e depois eu vou pular para o capítulo 40, alguns versículos. Quem pudesse colocar de pé. Depois de Jó ter passado o capítulo 31 inteiro, falando sobre a sua justiça, falando sobre a sua integridade, ele termina assim no versículo 35. Diz assim na palavra do Senhor: tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Olha só, e a gente vai para o capítulo 40 agora. Então Jó, procurando na sua vida e pensando que não tinha nada errado, justo aos próprios olhos pelas suas obras, e faz essa pergunta, convoca, conclama o Senhor. E o Senhor, no capítulo 40, no versículo 1 em diante, ele diz assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos, como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira, e atenta para todo soberbo, e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então, também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá a vitória. Olha essa resposta do Senhor, pode se assentar. Às vezes a gente vem aqui, e eu imagino a gente conhecendo e vendo esses ensinamentos que vêm de Deus, na palavra do servo dele. Esses ensinamentos que nos mostram que batalha espiritual é muito mais preocupante do que a gente pode pensar. É algo muito mais profundo, que muitas vezes a gente está preso em laços que nem faz ideia. E aqui eu chamo a nossa memória essa passagem de Jó, que se acreditava muito justo, muito certo, e chegou a ficar irado contra Deus, dizendo: por que eu estou sofrendo isso, se o que eu faço é certo? Tomara eu tivesse quem me ouvisse.
Eis aqui a minha defesa assinada. E Deus aparece. E Deus diz: vem cá, como assim? Você estava quando eu firmei as fundações da terra? Você sabe o que eu sei? Você viu o que eu vi? Você quer me condenar para se justificar? Irmãos, quando a gente escuta essas coisas, quando a gente começa a aprender do mundo espiritual, e muitas vezes surge algo na nossa mente, e esse algo é o Espírito Santo de Deus dizendo: olha aqui tal coisa que pode acontecer na tua vida, meu amado. Olha aqui, quem sabe não é isso, e aquilo começa a crescer no teu coração. É isso que está me prendendo, é através disso que eu não estou conseguindo êxito. Não tente agir como Jó nesse momento, dizendo: não, mas eu sou justo. Olha quanta coisa boa eu fiz. Porque não é pelas obras que a gente vai ser justificado, é pela fé em nosso Senhor Jesus. Então, se a gente crê, e eu creio em nome do Senhor, que aqui está a palavra viva, eficiente do Senhor, a palavra da salvação, um livro da vida, tudo está contido aqui, os ensinamentos. Aquilo que a gente obtém daqui, através do Espírito Santo, vem de Deus e é verdade. Então a gente não deve virar as caras. Como Jó depois não virou as caras. Se arrependeu de tal forma, se humilhou de tal forma perante o Senhor, que o Senhor, a glória maior não é que Jó conseguiu muitas coisas, mais do que o dobro do que ele tinha antes. Não. A glória maior foi Deus ter falado para ele, lá no capítulo 42, quando o Senhor disse assim: a tua oração eu aceitarei. A tua intercessão por estes outros dois aqui, eu aceitarei. E Jó só conseguiu a bênção, a maravilha, a graça que ele recebeu do Senhor, enquanto ele orava, sacrificava, intercedia pelos amigos. Então vamos sair hoje daqui, encerrada essa série, com esse desejo, essa vontade, esse espírito no nosso coração, de agir como Jó, mesmo tendo sido quebrantados pelo Senhor, confrontados com a palavra da verdade, ele se humilhou, ele aceitou, ele disse: realmente eu sou pó, quem sou eu diante de ti, Pai? Mostra-me o que eu devo fazer. Se coloque nessa posição essa noite. Quando o Senhor revelar no seu coração, e creio que Ele tem revelado, já é a terceira e última noite, o Senhor revela na nossa vida e no nosso coração, dizendo: corrige isso, olha, eu estou revelando isso para você. Faça como Jó. E com certeza o Senhor vai ter em você um intercessor de valor, uma pessoa que vai trazer mais outros à presença dele, como Jó fez, e se alegrou, e foi abençoado nesse processo. Amém? Glórias a Deus. Então vamos louvar esse nosso Deus maravilhoso. Graça e paz, povo de Deus, podem se assentar. Te convidar a fazer uma reflexão. Você já parou para pensar como vai ser no dia da vinda do Senhor? Aliás, alguém de vocês tem gastado algum tempo pensando nisso ou não? Ou a gente só pensa na bolsa de valores, na troca de governo, ou coisa parecida? Preço da gasolina, virada do calendário, ano novo vem aí. É muito importante pensarmos no dia da volta do Senhor. Quando nós dizemos, cantando e orando, vencendo vem Jesus. Vencendo o quê? O por quem? Vencendo o mal, por mim e por vocês. Eu quero convidar todos aqueles que marcaram, que vieram, que estão aqui
porque marcaram um encontro com Deus essa noite aqui. Quero convidar todos vocês para cantarmos juntos um velho cântico também, fazendo dele uma oração. Vocês podem continuar assentados, de preferência, se puder, colocar a mão no coração, fechar os seus olhos. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção pro meu coração. Mais forte, povo de Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção pro meu coração. Nesse encontro de amor com Deus, você vai ter cura, você vai ter libertação, você vai vencer essa batalha espiritual, porque o Espírito de Deus vai te dar forças. E você vai ser um autêntico representante do reino. Uma pessoa que, quando abrir a boca, vai ter bênção para contar. Em cada palavra sua, em cada frase proferida nos teus lábios, será um louvor, será uma gratidão, será uma adoração ao Senhor, o Deus da vida. Em nome de Jesus. Vem para cá, pastor Marco. Glórias e glórias a Deus. Terceira noite consecutiva de bênçãos.
Você sabe que, eu não sei se é um sonho, como se fosse um sonho de menino, um sonho de criança. Criança sonha umas coisas assim, que às vezes vão além da realidade ou do normal. Mas eu acho que nós, filhos de Deus, devemos sonhar além do natural, porque nós temos um Deus do sobrenatural. Eu ainda sonho de um dia ver a igreja, todas as noites assim. Todas as noites. E creio que é possível. Por nós não é, mas por Deus é. Quem diria que Deus um dia abriria o Mar Vermelho e arrancaria o povo dele da escravidão? Quem diria? Ninguém. Mas ele disse, falou o Senhor, está feito. Já estávamos em oração antes com o pastor Marco Antônio e planejando, sonhando na presença de Deus, algumas coisas grandiosas para o ano que vem. Creio que Deus vai usar muito ele para nos ajudar aqui. E vamos deixar Deus agir. Deus querido, eis aqui o teu vaso, transbordante da tua unção, ferramenta viva nas tuas mãos, para contar que Deus é maior do que todas as coisas, para falar aos nossos corações aquilo que está impresso, está gravado no coração dele, aquilo que ele tem vivenciado ao longo do seu ministério, das maravilhas de Deus. Dá-nos, Senhor, a graça de que pelos olhos da fé possamos ver realmente Jesus vencendo essa batalha por nós, para a glória de Deus. Amém. Deus te use e te capacite. Pode usar aquele. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Amém. Sempre uma alegria estar com os irmãos e ainda ouvir esse louvor com acordeon, é um privilégio mesmo. Meus irmãos, o texto hoje está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11. Mateus 11. Versículo 28 até o 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Diz assim a palavra do Senhor: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Jesus Cristo está dizendo assim: venham a mim todos. O convite é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E ele diz: vinde a mim todos. Todos quem? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: tome de mim o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, precisamos aprender uma coisa muito importante sobre o jugo. Quando nós pensamos em libertação, batalha espiritual, alianças que os homens podem fazer com as trevas, até sem saber, por ignorância, no sentido não pejorativo, mas por ignorância no sentido de ignorar, não conhecer, não saber, e aí acaba se envolvendo com alguma coisa que Deus nunca quis que se envolvesse.
E quando a palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai de mim o meu jugo, que é suave. Jesus Cristo, ele está falando, naquela época, principalmente para os discípulos que estavam ali perto dele, mas também para todas as pessoas que quisessem se achegar. Para entendermos o que é um jugo, precisamos voltar nos dias de Jesus. Nós ouvimos falar que jugo é uma canga que pode ir em cima de um animal, de um boi. Isso está certo? Está. Pode ser. Pode-se pregar assim, dizendo que é isso? Pode. Não está errado. Mas tem mais significados para essa palavra? Sim. O jugo ali, que Jesus Cristo está se referindo, é um jugo um pouco diferente da canga. Pode ser também assim interpretado, como um jugo também diferente desta canga que vai em cima do animal. Para entendermos bem o que é jugo, precisamos entender que nos dias de Jesus havia alguns rabis muito famosos. O que é um rabi? Rabi é um mestre, rabi é um professor. Rabi é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, é um doutor na palavra de Deus. Nos dias de Jesus tinham rabis famosos. E o que os rabis faziam? Ensinavam. E o nome de dois rabis muito famosos nos dias de Jesus era Hilel e Shammai. Hilel foi o pai de Gamaliel, foi o avô de Gamaliel, cujo o Paulo aprendeu aos pés. Paulo aprendeu de quem tudo o que ele sabia? De Gamaliel. Mas Gamaliel tinha um avô. E o avô de Gamaliel se chamava Hilel. Hilel, homem muito inteligente. Também havia um outro que se chamava Shammai. Esses dois rabis ensinavam, já eram velhinhos, mas ensinavam nos dias de Jesus. Eram rabis muito respeitados. Nos dias de Jesus, as crianças estudavam a Bíblia, a Torá, dos 6 até os 10 anos de idade para decorar. Decorar. Dos 6 aos 10 elas tinham que decorar. E dos 10 até os 14, elas discutiam as interpretações e aplicações do texto nas suas vidas. Então, um menino de 12, 13 anos está discutindo as Escrituras era algo anormal? Não. Quando Jesus fica no templo e os pais dele voltam, depois de 3 dias dão conta que Jesus não está, e voltam lá para buscar Jesus que tinha ficado. Onde é que Jesus estava? No templo. E o que ele estava fazendo? Discutindo com os doutores da lei acerca das Escrituras, só que Jesus nunca passou por escola nenhuma. Jesus é o Senhor. E os doutores da lei se admiravam com o ensino dele. Mas os meninos de Israel, as crianças, que se destacavam em discutir e interpretar as Escrituras com os outros, as que se destacavam permaneciam estudando. As que não se destacavam voltavam para casas dos seus pais e aprendiam o ofício dos pais, a profissão dos pais. Então, quando um menino de 14 anos que estava indo, entre aspas, bem na escola, chegava o momento aos 14 anos de ele procurar um rabi para seguir. E nos dias de Jesus tinham 2 muito famosos, Hilel e Shammai. Quando eles procuravam esse rabi para andar com ele, o ensino é este: eles se colocavam debaixo do jugo do rabi. O que é jugo? O conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras na minha vida. O que é jugo?
Jugo é como eu leio e entendo as Escrituras e aplico as Escrituras na minha vida. Jesus, quando diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, o povo estava cansado e sobrecarregado de quê? De um jugo pesado. Que jugo pesado é esse? O jugo dos fariseus, o jugo dos doutores da lei. Jesus vai dizer assim, raça de víboras, hipócritas, para os fariseus, para os doutores da lei, vocês são como caixões caiados, lindos por fora, mas podres por dentro. Vocês andam meio mundo para fazer um novo convertido, e quando o fazem, o tornam 2 vezes mais merecedores do inferno do que vocês mesmos. As prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino de Deus. Jesus não economizou elogios para esses rabis, para esses mestres que colocavam um peso tremendo sobre as costas do povo, mas eles mesmos não moviam um dedo, diz Jesus, para ajudar. Jesus disse acerca deles, vocês são todos legalistas, coam um mosquito, mas engolem um camelo. O jugo de vocês é pesado, o jugo de vocês é ruim, o jugo de vocês não é o meu. Jesus diz, vinde a mim. Jesus está dizendo o quê? Eu também sou um mestre, eu também sou um rabi, eu também sou um doutor. E eu sou o melhor. E eu estou dizendo, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu vou dar descanso para a sua alma. Amém? Então aí você vai começando a entender o que é jugo. Jugo é muito mais, neste sentido, do que uma canga. Jugo é o conjunto de ensinamentos das Escrituras. Todo aquele que vive debaixo do jugo de Cristo, viverá a vida abundante que Jesus Cristo veio prometer. Todo aquele que vive debaixo do jugo de Cristo, não viverá debaixo do jugo do inferno. Porque está coberto, protegido pela palavra de Deus que é viva, é eficaz, é como uma espada, é como um martelo, é como um fogo consumidor. A palavra de Deus não volta vazia, antes faz tudo o que apraz a Ele e prospera em tudo que é enviada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como a chuva e a neve que descem do céu e para lá não tornam, antes de fecundar a terra, dar semente ao semeador, pão ao que come. Assim é a minha palavra, diz o Senhor, não voltará para mim vazia. Antes fará tudo o que me apraz e prosperará em tudo o que a enviei. Todos os que vivem debaixo do jugo de Cristo vivem em paz e o maligno não pode tocar. Meus irmãos, a palavra de Deus é a nossa cobertura. Vou obedecer a palavra de Deus é a garantia de ser abençoado. As bênçãos perseguem e alcançam os que obedecem os mandamentos, a palavra, que andam debaixo do jugo de Cristo. Vamos entender mais um pouco disso. A Bíblia também vai ensinando que se você está debaixo do jugo do nosso Senhor Jesus Cristo, então você está debaixo de um novo ensinamento. Porque se o jugo é o conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras, e cada rabi tem um, e Jesus também tem, então nós precisamos entender que há uma diferença de pensamento, de entendimento das Escrituras entre Jesus Cristo e os que ensinam naquela época. Amém? Como uma pessoa se tornava um rabi, alguém que ensina? Precisava de ela ler todas as Escrituras e ter um entendimento diferente do outro rabi, porém, que concordasse com o todo, a mesma essência, mas poderia divergir em alguns aspectos, alguns pontos. Por exemplo, o Hillel poderia dizer assim, pode andar no sábado 1 milha sem carga. E Shammai diz assim, pode andar no sábado 1 milha com carga.
Um diz sem carga, o outro com carga. São jugos diferentes? São, é um detalhe, mas são ou não são? Sim. Quando nós trazemos para os dias de hoje, as igrejas que temos, Assembleia Presbiteriana, Metodista, Batista, tem jugo diferente? Tem. Mas na essência não tem. Na essência eles são iguais. Não vai para o inferno porque é assembleiano e não é batista. Não vai. Não vai para o inferno porque é metodista e não é presbiteriano. Não é isso. É uma forma de viver e as pessoas escolhem debaixo de que jugo querem ficar. Vocês estão entendendo que isso ainda permanece? O jugo? Então você precisa fazer a leitura. Existem igrejas que dizem que reduzem o evangelho de Jesus Cristo à prosperidade. Este jugo é desigual. Quando você pega o evangelho e tira só uma parte que te interessa e usa somente esta parte para se beneficiar, para manipular, para dissuadir, para laçar alguém, você está usando um jugo desigual. E a Bíblia diz, não vos associeis a jugo desigual. Portanto, eu participar de uma igreja que prega só parte do evangelho, para que tenha o templo cheio, falando só das promessas, mas não falando que precisa confessar pecados, não falando que precisa viver santidade, não falando que precisa de discipulado, não falando que precisa conhecer as Escrituras, não falando que Deus não precisa de dinheiro, mas que na verdade é um privilégio devolver a Deus porque Ele já nos abençoou, e que nós não somos abençoados porque dizimamos e ofertamos, mas somos abençoados por dizimar e ofertar. É o contrário. E que se você se você dizimar, você não vai receber uma bênção. Você já recebeu, você pôde fazê-lo, Deus já te abençoou, você tem saúde, trabalhou, reconheceu que Deus fez tudo por você, te dá paz, te dá saúde, te dá alegria, guarda a sua casa, você tem um trabalho, portanto você pode dizimar, e isso já é uma bênção. E ficar fazendo promessas no nome de Deus, deturpando a palavra, para benefício próprio, isso é jugo desigual. Uma igreja que só prega milagre, o que ela está dizendo para as pessoas? Vem aqui que nós vamos resolver o seu problema agora, porque o Deus aqui dessa igreja funciona, do vizinho eu não sei. Isso está certo, meus irmãos? É claro que não, mas a pessoa que está desesperada e precisa de um milagre urgente, porque tem o seu querido que está morrendo de câncer, corre o risco de ir lá naquela igreja e dizer assim, bom, quem sabe lá resolve, a oração é mais forte. Meus irmãos, Deus é forte. Não existe oração forte, existe um Deus forte. Não existe milagre urgente, existe milagre. E Deus é Deus de milagres, sim. E Ele faz quando Ele quer. Mas é do jeito de Deus, não é do nosso. Uma igreja que te ensine, eu determino, e aí ensina você a determinar coisas para Deus. Jugo desigual. Amém, meus irmãos? Não vos associeis a jugo desigual. Casamento, namoro. Ah, pastor, mas ela é tão linda. O senhor não sabe. Ela vai converter. Porque, pastor, você não viu os olhos. Entendeu? A outra irmã que converteu já não é tão bonita. É aquela outra que eu quero. Não vos associeis a um jugo desigual. Quantas histórias nós já vimos, meus irmãos, de separação, dor e sofrimento, por causa de se associar a um jugo. O que é um jugo? É um entendimento diferente. Por que não dá para associar? Você vai tirar as suas escolhas de um lugar completamente diferente da outra pessoa. Vocês não têm os mesmos princípios, não têm os mesmos valores, não têm a mesma fé. Na hora de escolher, vão escolher por razões e motivações diferentes. E a Bíblia diz que uma casa dividida
não subsistirá, não prevalecerá, ela vai sucumbir. E aí o diabo ganha. Isso é sutil, mas isso é batalha espiritual de alto nível. Alto nível, porque Satanás ganha muito aí. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Se Jesus diz que tem um jugo, ele está dizendo que ele tem um conjunto de interpretações e aplicações diferentes da Escritura. E todo aquele que tem um jugo precisa dizer que jugo é. Jesus Cristo disse qual é o jugo dele? Jesus Cristo disse. Abra aí em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, e vamos ver o jugo de Cristo. O que é que Jesus Cristo traz de nova interpretação, novo entendimento sobre as Escrituras. Mateus 5, capítulo 5, verso 21. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo. Quando Jesus Cristo está dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, quem é que disse? A quem ele está se referindo aqui? Moisés. Moisés representa quem? A lei. Jesus Cristo representa a graça. Por meio de Moisés veio a lei. Por meio de Jesus Cristo vem a graça. Jesus Cristo está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas eu, porém, vos digo. Então, quando ele diz isso, ele está trazendo um novo jugo, uma interpretação nova sobre este texto, a partir da graça. Amém, meus irmãos? Amém. Então veja, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno. Piorou ou melhorou? Piorou ou melhorou, meus irmãos? Antes era não mate. Agora ele está dizendo assim, se você chamar seu irmão de tolo, você vai para o inferno. Piorou ou melhorou? Piorou. E todo mundo, você ouve falar assim, pastor, a lei era difícil, pastor. Meus irmãos, a graça é pior. A graça é exigente. Mais do que a lei. Nós vamos ver isso hoje. Veja o outro versículo, continuando. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. O que ele está ensinando aqui? Jesus está ensinando o seguinte, você quer me adorar? Você tem que me adorar do meu jeito. É isso que ele está ensinando. E o meu jeito é o seguinte, eu não quero a sua oferta antes de você resolver o problema com o seu irmão. Então é assim, você tem um problema com alguém? Resolve. Primeiro isso, depois você me oferta, porque você vai me ofertar com mãos limpas e um coração puro. Isso é adoração em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Se o diabo tirar isso de nós, se nós fizermos diferentes disso, nós estamos agradando a Deus? Não. Estamos num jugo desigual com o próprio Deus. Portanto, o jugo desigual pode ser sutil, mas quando conseguimos nos livrar dele, realmente adoramos a Deus em espírito e em verdade. Continue no texto. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério no seu coração. Piorou? Ah, piorou. Porque antes tinha que cometer o adultério. E agora? Uma zoiadinha. Não?
uma olhadinha, pronto. Ah, mas foi rápido, pastor. Eu sei, mas o que está no seu coração? Ninguém sabe, ele sabe. A graça é mais exigente que a lei. E esse é o jugo de Cristo. Continue, verso 29. Se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que todo o corpo lançado no inferno. E se sua mão direita levar você a tropeçar, corte e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. 33. Vocês também ouviram o que foi dito, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só fio de cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem? Então o maligno está aqui, no que passa disso? Você está vendo como é fácil? Agora observe o 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe quer pedir emprestado. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que antes, com Moisés, olho por olho, se o seu irmão furou o seu olhinho, o que é que você podia fazer com ele? Furar o olhinho dele também. Isso trata de vingança? O que você acha? Só que não. Peguei você. A Bíblia não ensina vingança. É proporção. A pessoa tirou o seu olho, está correto matá-la? Então o que a Bíblia está ensinando? Vingança ou proporção? Proporção. Proporção. Não é vingança. No jugo de Cristo não há vingança, nem na lei, muito menos na graça. A vingança é do Senhor. A vingança não é nossa. A Bíblia não se contradiz. Amém, meus irmãos? E aqui ele está dizendo assim, antes era olho por olho, dente por dente, mas agora, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tinha o direito de bater de volta, mas quando você oferece a outra face, você está abrindo mão dos seus direitos. Graça, agir com graça, agir debaixo do jugo de Cristo, é abrir mão do nosso direito, por amor ao outro, porque a graça de Deus nos alcançou, e porque a graça de Deus precisa alcançar outros. Quantas pessoas podem se converter e virem ao Evangelho, porque você agiu com graça, porque você tinha o direito até de reagir com proporção, mas não fez. Você preferiu retribuí-la com amor. Você não resistiu ao perverso. Antes você fez o bem a quem te faz mal. Orou por quem te persegue e abençoou quem te amaldiçoou. Nisso será conhecido que vocês são filhos de Deus. O diabo não pode resistir a isso. O diabo não tem condições de prevalecer contra a graça de Deus. Quando você age assim, o inferno treme. Os demônios são derrotados. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é glorificado na sua vida, na sua casa e sobre toda a sua família. Amém? É a verdade da palavra de Deus. É a verdade. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, isso que acabamos de ler e entender é batalha espiritual de um nível tão profundo, tão poderoso, tão forte, que as trevas não resistem, ainda que você não fale, que você só faça isso. Alguém que tem um esposo, um cônjuge, que está em jugo desigual, como a Bíblia diz que deve ser o proceder para que esse cônjuge se converta? Com palavras ou com atitudes? Atitudes. Se o seu proceder for esse, seu cônjuge se converterá. Se o proceder seu for esse, seu filho, sua filha se converterão. Se o proceder seu for esse, sua família se converterá. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo dito, cumprirá. A Bíblia diz, em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Deus não muda. Se Deus falou o que é. Em 1 Reis 8,56 está escrito: todas as promessas que Ele fez se cumpriram. Todas as promessas de Deus se cumprirão na sua vida se você obedecer a Deus. Às vezes nos preocupamos demais. Como vai ser? Quando vai ser? Com quem vai ser? Obedeça. Deus vai fazer. É Deus que vai fazer. Ele é fiel para cumprir. Amém, meus irmãos? Amém. O jugo de Cristo é o jugo que devemos andar. É debaixo da palavra de Deus. Agora, o que mais precisamos entender sobre o jugo? Nós precisamos entender que nos dias de Jesus, só os doutores da lei tinham autoridade para ligar e desligar. Então, como isso funcionava? Quando você era um doutor da lei e encontrava outro doutor da lei, vocês dois ouviam alguém que queria ser um rabi, e este rabi, pretenso rabi, passaria como se fosse por um concílio hoje. E os rabis já fazeriam perguntas a ele explicaria todo o seu conjunto de interpretações e aplicações, e esses dois que já são rabi, pelo menos dois, teriam que dizer: sim, nós ligamos esse jugo. E agora você também é um rabi. Eles ligavam e eles desligavam. Mas o que é ligar e desligar? Concordar e discordar. Eles concordavam, o testemunho deles é verdadeiro, este também se torna um rabi. Quem podia ligar e desligar então no mundo espiritual? Somente a elite. Somente os que tinham doutorado. Somente os estudiosos. Somente os fariseus. Somente os doutores. Mas Jesus Cristo chega e diz para toda a igreja, para todos nós, para as ex-prostitutas, para os analfabetos, para os cobradores de impostos, para os pecadores, para os pescadores, para o ex-leproso, para o marginalizado, o oprimido. Ele diz assim para a igreja dele: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Porque esta autoridade, diz Jesus, eu, o Cristo, estou dando à minha igreja, que são vocês. Isso não é mais privilégio de sacerdote,
Não é mais privilégio de doutor. Este é um privilégio daquele que crê no meu nome. Pois todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, foi-lhe dado o poder, a alegria, o privilégio de ser chamado filho de Deus. E todo filho de Deus pode ligar e desligar no mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Está lá em Mateus 18:18. Você tem autoridade para ligar e desligar. Este é o poder da concordância. João capítulo 17, Jesus Cristo diz que assim como Ele e o Pai são um, nós precisamos ser com Ele um só. Uma unidade perfeita. Porque, meus irmãos, quando nos tornamos um só, um pensamento, um coração, uma só fé, um só batismo, então nós vivemos o princípio da unidade. E no princípio da unidade, Satanás é destruído. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse assim, em Apocalipse 1:18, eu tenho as chaves da morte e do inferno. E depois ele diz para Pedro, eu dou para a igreja as chaves do reino, e as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Meus irmãos, quando a igreja avança, ela chega nas portas do inferno e abre as portas do inferno chutando, gritando, sapateando. Com o que a gente abre porta? Com chave. E Deus deu a chave para quem? Para a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Quem é que abre a porta do inferno para tirar as pessoas que estão presas? A igreja. E como é que a gente pega essa chave? Unidade, meus irmãos. Unidade. É na perfeita unidade com Cristo que nós abrimos as portas do inferno e tiramos as pessoas lá de dentro. Porque uma casa dividida não subsiste. Mas uma casa unida pode fazer todas as coisas. Até para o mal. Quando a gente vê Gênesis 11, o que Deus diz acerca daqueles homens? Eles estão unidos. Eles tinham só uma língua. Eles estavam só com um pensamento. E eles estavam construindo uma torre. E Deus diz, desçamos e confundamos. Porque eles estão obstinados. E eles não vão parar. Eles estão indo bem, só que estão fazendo a coisa errada. Mas estavam unidos. Então Deus vem. E Deus lança uma maldição da confusão de línguas, para que os homens não consigam prosperar nos seus propósitos malignos. E a maldição que é lançada em Gênesis 11, é onde a unidade dos homens é quebrada porque era maldosa. Deus desfaz essa maldição em Pentecostes, aonde os apóstolos falando na sua língua, uma palavra só, todas as pessoas ouviam nos seus próprios idiomas. E ali a confusão de línguas foi retirada, porque agora os homens não estão construindo torres, mas estão construindo um altar para Deus. Quando você constrói um altar para Deus na sua casa, a confusão acaba. Quando você se coloca debaixo do jugo de Cristo, as torres caem. Quando você faz o que essa palavra manda, Deus se compromete com a sua palavra. Ele entra na sua casa. Ele ouve suas orações. Ele vê o seu sacrifício, a sua obediência, o seu jejum, a sua oração, as suas lágrimas. E ele se coloca diante de você. E ele diz para o diabo, fora. Porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. Quando Deus libera uma palavra, ela é obedecida na hora. Na hora. Quem pode resistir uma palavra do Senhor? Mas Deus também disse a respeito da igreja: eis que vos dou poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. Quando nós podemos fazer isso? Quando estamos vivendo no altar. Não estamos usando a palavra de Deus de qualquer jeito. Esse poder e autoridade
É para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando somos obedientes e usamos a palavra de Deus, acontece exatamente como Deus disse. Mas quando a gente continua lendo esse versículo, porque Deus envia os 70, quando os 70 voltam, eles vão de 2 em 2, quando eles voltam, eles dizem assim: Senhor, até os demônios nos submetem. E Jesus disse assim: não se alegre, porque os demônios se submetem a vocês. Mas alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Muito mais, meus irmãos, importante do que batalha espiritual, de que mandar demônios sair de uma pessoa, de que prevalecer sobre as trevas, mais importante do que aquilo que a gente faz, é quem nós somos. O nosso nome está escrito no livro da vida. E Jesus disse: alegre-se por isso. Não porque os demônios se submetem. Os demônios se submeterem a nós é uma consequência do nosso nome estar escrito lá no livro da vida com o sangue de Jesus. É uma consequência. Então, meus irmãos, a batalha espiritual é vencida quando você vive debaixo do jugo de Jesus Cristo. Se você fizer isso, você não perderá uma batalha. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livram. Essa é a palavra. Você está entendendo isso? Então, o que é que você precisa pensar aí? Tem jugo desigual na sua vida? Pastor, o que é o jugo desigual? É tudo aquilo que discorda das Escrituras. É tudo aquilo na nossa vida que não está em concordância, alinhado com a palavra de Deus. É tudo aquilo que a palavra de Deus reprova. Porque se nós tirarmos da nossa vida, da nossa casa, aquilo que a palavra de Deus reprova, então nós estamos indo por debaixo do jugo de Jesus Cristo. E aí tudo que eu preguei vai acontecer, porque eu preguei a palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente. E ontem nós falamos sobre alianças espirituais e que os irmãos trouxessem todo tipo de objetos, coisas, que os irmãos entendem que são como um jugo desigual na sua casa: amuleto, patuá, talismã, fetiche, fotografia, que tem ali uma imagem, algo que não tem nada a ver com Deus. Até de quem é casado, guarda às vezes a fotografia lá da moça que namorou. Não pode. Pastor, eu tenho uma cartinha de perfume ainda da minha namorada de 15 anos. Põe isso no fogo, meu irmão. Senão a sua mulher te põe, ela queimar você. Você tem lá coisas na sua casa, CD, DVD, filme, na internet. Com que você se associa na internet? Pornografia. O que mais? Não sei. O que você segue na internet é de Deus? As músicas que você ouve, elas glorificam a quem? Um jovem me perguntou: pastor, que música então eu devo ouvir? Como eu vou saber que música é boa e que música é ruim? Eu falei: é muito fácil. Veja quem escreveu. Alguém escreveu essa letra. Essa letra foi escrita para glorificar a quem? A si mesmo? A outra pessoa? Ou a Deus? Se foi a Deus, ouça. Se não foi, não ouça. Por que você vai ouvir? O que ela vai te edificar? Letras de música ensinam coisas? Ensinam. E elas podem ensinar num jugo desigual? É claro que sim. Um filme pode fazer isso? Uma novela pode fazer isso? É claro que pode. É um jugo desigual. Está vendo? É simples. É simples. Uma revista. Qualquer coisa que não esteja debaixo do jugo de Cristo precisa sair, meus irmãos. Precisa sair. Se você perguntar para mim: pastor, você vê televisão? A minha televisão, meus irmãos, coitado da minha televisão. A minha televisão tem lá aquele Netflix e aquele Smart TV. Eu não assisto programações. Eu faço a minha programação. Entendeu? Não fazem programa, eu não aceito que façam programação para mim. Se eu quiser ver uma notícia, eu entro no canal de notícia e vejo a notícia. Eu não preciso ver a propaganda. Eu não preciso ver nada disso. Eu vejo o que eu quero ver.
Ninguém me obriga a ver o que eu não quero ver. Você é livre. Você pode fazer do seu jeito, ou melhor, do jeito de Deus. Quando você, isso me veio hoje de manhã quando eu estava orando, quando você, o que é negar a Cristo? Às vezes pensa assim que negar a Cristo é quando a pessoa põe a cabeça, um revólver na sua cabeça e diz assim, nega a Cristo, senão você morre. Aí a gente pensa que negar a Cristo é só isso. Quando uma pessoa precisava ouvir uma palavra de Deus, e você não disse essa palavra de Deus para ela, você negou a Cristo? Você negou Cristo para ela. Então você negou a Cristo? Sim, não é tão forte como aquela, mas você negou uma palavra de bênção. Mas a palavra de Deus não diz pregue a tempo e fora de tempo? Então o jugo de Cristo ensina que devemos pregar a tempo e fora de tempo. Quando você nega a palavra, você de certa forma nega a Cristo. E aqui eu não vou falar. Meus irmãos, eu estava na caixa, indo para o caixa do mercado, e eu olhei aquela moça, eu falei, me deu vontade de falar. Aí eu falei assim, como é que você está com Jesus? E ela falou assim, eu não quero falar sobre religião. Eu falei, eu também não. Jesus é uma pessoa, Jesus não é uma religião. Jesus te ama. Pense nisso, pense nisso. E se a pessoa me der um fora, eu não ligo. Eu estou resolvido. A minha autoestima não abaixa. Eu olho no espelho e falo, você é uma bênção. Entendeu? Às vezes eu sonho até que estou penteando o cabelo. Entendeu? Tem que ter autoestima elevada, meu irmão. Esse corpo aqui vai ser glorificado, graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então não adianta ficar gastando muito em Cronos. Entendeu, mulherada? É brincadeira, para descontrair. Mas tudo isso é verdade. Então eu quero que hoje você tome um posicionamento. Um posicionamento de andar no jugo de Jesus. E agora você entendeu bem por que é que nós pedimos ontem que você trouxesse tudo aquilo que você entende que não é legal que esteja lá na sua casa. Mas agora você tem uma base bíblica bem fundamentada para isso. Porque, meus irmãos, crer também é pensar. A gente não faz só porque o pastor mandou. Nós fazemos porque entendemos que a palavra de Deus assim diz. E nós obedecemos a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então é por obediência a Deus. Os objetos que hoje você trouxe, o pastor deu uma sugestão muito boa. Deixe os seus objetos ali, no cantinho, do lado ali, nesse canto aqui. E depois nós vamos, com a sua autorização, o que é de queimar, queimar, o que é de quebrar, quebrar e lançar isso fora. Porque o que não serve para nós, também não serve para os outros. Amém, gente? E eu queria que você agora refletisse um pouquinho sobre essa palavra e que você perguntasse ao Espírito Santo. Espírito Santo, tem algo... Por que o Espírito Santo? Porque quem é que nos guia na verdade, a Bíblia diz? O Espírito Santo. Quem nos ensina? O Espírito Santo. Quem nos convence? O Espírito Santo. Quem dá inteligência, sabedoria, discernimento, revelação e palavra de conhecimento? O Espírito Santo. Então, é para Ele que a gente tem que pedir. Espírito Santo, mostra para mim o que é de julgo desigual na minha vida, que a primeira coisa que eu vou fazer é pedir perdão a Deus. E depois, eu vou deixar de fazer isso. Porque eu quero adorar o meu Jesus em espírito e em verdade. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é assim que eu quero adorá-lo. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Espírito Santo, estão aqui os teus filhos. Senhor, eles vieram hoje com esse tempo. Mas eles vieram porque eles amam o Senhor Jesus Cristo. Eles amam, Pai, estar na Tua presença. A igreja é boa. A igreja é de Jesus. A igreja é santa. A igreja foi comprada com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja um dia será arrebatada, se encontrará com Jesus Cristo nos ares, julgará o mundo e viverá com Ele para sempre. Não precisaremos de luz, de sol,
porque a tua glória nos iluminará. Nós não vamos chorar, mas se chorarmos, tua palavra diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Na tua presença há gozo e alegria perpétua. Nós passaremos a eternidade conhecendo um Deus que é infinito. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós reconhecemos que a tua morte naquela cruz foi o maior ato de amor por nós, e nós não temos palavras para te agradecer. Mas nós queremos te dizer esta noite que, mediante a tua palavra pregada, nós queremos tomar uma atitude em cima da palavra, fazer alguma coisa com o que ouvimos. E nós decidimos nessa noite retirar da nossa vida tudo que não está em concordância com a tua palavra. Queremos viver debaixo do jugo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos nisso. Nós não queremos explicar, nem argumentar, tampouco racionalizar. Nós queremos confessar e nos libertarmos de tudo aquilo que nos prende, que nos oprime, que de alguma forma nos impede de viver a vida abundante que o Senhor vem nos trazer. Por isso, Espírito Santo, traga os teus filhos hoje ao teu altar, com as coisas que eles decidiram mudar nas suas vidas a partir de hoje. É a minha oração em favor da tua santa igreja, em nome de Jesus. Amém. Venha até o altar e diga para Deus o que é que você quer mudar. É você e Deus. Por que eu sempre chamo? Porque esse movimento é bom, é uma atitude. Eu sei que você já decidiu aí, e que você vai fazer tudo certo, mas é importante essa atitude de sair do lugar e vir aqui, porque aqui representa o altar. E se tem um lugar que Jesus está no culto, é sentado aqui, recebendo a nossa adoração. Quando você vem ao altar, não é por causa do pastor. Quando você vem ao altar, é por causa de Jesus. Ele está aqui. E quando você vem, você fala para Ele: Senhor, é isso que eu quero mudar. Me ajude, porque eu quero ser mais parecido contigo. Amém? Então deixa o seu lugar e diz para Jesus o que você vai mudar, o que você precisa deixar para se alinhar ao jugo de Jesus. Vamos ficar todos em pé. Quem quiser vir, venha. Fique muito à vontade. Você está na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir que você coloque um louvor, filhinha, e durante este louvor você faz a sua oração a Deus, a sua confissão a Deus, porque Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados e te purificar de toda a injustiça e curar todas as suas feridas. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo para te pedir perdão, Senhor. Para pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós entendemos que a graça era permissiva e que podíamos fazer coisas porque a tua graça. Senhor, hoje nós entendemos que a graça é muito mais exigente do que a lei, que viver debaixo da graça é viver de uma forma muito mais sublime, é viver cheio do Espírito Santo de Deus. Viver debaixo da graça é poder olhar para o outro que nos agride, que nos machuca, que nos fere, e dizer: eu amo você em Cristo Jesus. Isso é viver debaixo da graça. É olhar para a pessoa que está nos amaldiçoando e decidir abençoá-la. É olhar para a pessoa que nos persegue e não resistir ao perverso, abençoando quem nos persegue. Senhor, como é grande a graça. Nós pedimos nessa noite que o Senhor nos dê força para que vivamos a graça e para que saia da nossa vida
esse jugo tão pesado da religiosidade. Senhor, nós não queremos a religiosidade, nós queremos relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendemos que a religiosidade, ela é formal, ela é fria, mas Jesus, Ele é amor, Ele abraça, Ele acolhe, chora com a gente, cura a nossa vida, transforma a nossa história. Queremos muito mais do que uma religião. Queremos o Filho de Deus. Queremos agradar a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso o Espírito Santo nos ajude nisso. Porque queremos que a nossa vida suba como um perfume, um cheiro agradável às narinas do nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa igreja tão maravilhosa. Obrigado por esses irmãos maravilhosos, esses filhos do Senhor que estão aqui, meus irmãos. Senhor, eu abençoo cada casa, abençoo cada família, cada sacerdote, cada mãe, auxiliadora idônea que está aqui e os filhos. E eu concordo que o Senhor é a rocha desse povo, o Senhor é o escudo, o Senhor é a força, o Senhor é o refúgio, o Senhor é a torre forte, o Senhor é o libertador, o Senhor é o amigo, o pai, o pastor, o Senhor é o Emanuel, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o ancião de dias. O Senhor é o Pai da eternidade, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor é o Pai das luzes, o Senhor é o eterno, é o supremo, é o governador, é o dominador, é aquele que pode sustentar todas as coisas com a sua mão poderosa. E nós estamos debaixo dessas mãos, das mãos poderosas do nosso Deus. Nós nos escondemos debaixo de Jesus Cristo, onde o maligno não pode nos tocar. Nós não nos intimidaremos, não nos acovardaremos, não recuaremos, antes avançaremos com ousadia, coragem e poder do Espírito Santo que habita em nós. Senhor, leva esse povo daqui hoje, Senhor, motivado, corajoso, feliz, sabendo que tem um Deus que é por eles, um Deus que disse: nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei, mas eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse Deus que está conosco, que vai à nossa frente, que é o bom pastor, que nos leva aos vales verdejantes e às águas tranquilas, que traz refrigério na nossa alma. O Senhor é quem nos levanta. Por isso, Pai, nós saímos deste culto bendizendo o Teu nome, saímos com a cabeça erguida, porque sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor é, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e também te agradecemos por tudo que o Senhor ainda fará na nossa vida, na nossa casa e sobre toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Você é uma bênção de Deus. Pode voltar ao seu lugar. O pastor Ribamar com certeza vai falar alguma coisa com você. Com sinceridade, falem para mim. É pena que a gente não vai fazer, mas vamos ser sinceros. Não dá vontade de voltar amanhã novamente? Glória a Deus. Que maravilhas. Gente, para encerrar, vocês entenderam a mensagem de Deus através do servo dele durante esses 3 dias? Em que resumiu-se? Pegue a tua Bíblia aí, por favor. Me empreste ali, pastor, eu deixei a minha no banco ali, ó. Por favor. Pegue a tua Bíblia com a mão direita. Ergue ela, segure assim. Olhe para ela. Sabe o que ele falou para vocês? Aí nas tuas mãos está a resposta. Está a vitória para a tua vida. Está o agir de Deus.
Se você ama Deus, pratique a palavra de Deus. Pode baixar. Pastor Marco Antônio, no início da minha caminhada com Cristo, eu vi um servo do Senhor que veio lá da tua terra, veio de Santa Catarina pregar na nossa igreja, lá no Bacaxiri na época. E ele disse assim, nunca mais eu esqueci: na casa que tiver uma Bíblia destruída pelo uso, sempre terá uma família inteira pelo poder de Deus. Bíblia não é para decorar estante, é para ser lida e praticada. Está aí o povo vitorioso de Deus, que vai fazer uso da palavra e vai desfrutar das promessas de Deus. Porque Deus não é fiel a mim, ou ao pastor Marco, ou a alguém de vocês. Deus é fiel à palavra dele, e quem se enquadra ali, desfruta das bênçãos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do pastor Marco. Vem aqui, pastor Marco, aqui na frente, por favor. Quem de vocês, de fato, tem convicção que foi abençoado por Deus através da vida desse homem? Aleluia. Então vamos orar por ele agora. Pai de amor, diga comigo, Pai de amor, muito obrigado pelo pastor Marco Antônio, pela família dele, pelo ministério dele. Obrigado por ele existir, por ele temer o teu nome, conhecer tua palavra, praticar tua palavra e nos ensinar a praticá-la. Da mesma forma que fomos abençoados através dele, queremos que ele seja abençoado através de nós. Ele, a família e o ministério dele. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre nós, nossos lares, famílias, trabalho, projetos de vida, sobre a nossa vizinhança, sobre a nossa cidade, o nosso país, chamado Brasil, agora e para sempre. Amém.